Donald Trump, imagem de Trump como Jesus Cristo e embate com o Papa provocam reação até entre aliados. A imagem de Donald Trump como uma figura semelhante a Jesus, somada a um novo embate com o Papa, está gerando reação negativa, inclusive entre seus próprios apoiadores mais fiéis. Trump foi obrigado a apagar uma publicação nas redes sociais que trazia uma imagem gerada por inteligência artificial, em que apareceria como uma figura semelhante a Jesus, com luz divina saindo de suas mãos. Ele afirmou que a intenção era retratá-lo como um médico curando pessoas. Ele ainda fala o médico da Cruz Vermelha, né? Ainda assim, a postagem provocou uma onda de críticas, não apenas de opositores, mas também de setores de sua própria base. Alguns cristãos conservadores, tradicionalmente alinhados a Trump, classificaram a imagem como blasfema e desrespeitosa às crenças religiosas. Um deles escreveu: Deus não será zombado, enquanto outro descreveu a publicação como blasfêmia vinda do Salão Oval. A decisão representa uma rara mudança de posição do Trump diante a pressão pública, especialmente de apoiadores cujo respaldo político ele considera essencial. Além disso, o presidente também entrou em conflito com o Papa Leão XIV, após publicar um ataque duro contra o pontífice na rede social dele, né, a Truth Social, que, em resposta à crítica do Papa à guerra no Irã. Trump declarou o seguinte: não sou um grande fã do Papa Leão. O Papa, por sua vez, afirmou não temer o governo Trump e disse que continuará defendendo a paz e se posicionando firmemente contra conflitos armados. No dia 31 de março, em conversa com jornalistas quando saía do Palácio Apostólico de Castel Gandolfo, nos arredores de Roma, o posicionamento de Leão era coerente com o discurso da igreja. Pedia paz, cobrava a defesa da dignidade humana e reforçava a necessidade de que as partes buscassem se sentar à mesa de negociação. No entanto, o vaticanista observa... Enfim, aqui a BBC vai falar dos especialistas que não interessam. Sim. Sumindo a notícia do Trump. Então, a imagem, né? Todo mundo viu essa imagem aí, né? A imagem, o Celino vai buscar aí a imagem. Tem um fato aí, tem um detalhe, né? Que não é um detalhe, para mim isso está no cerne da discussão. Que dia que o Trump fez essa postagem? Foi domingo agora. Então, hoje é quarta-feira, o Trump fez essa postagem no domingo. E o que a Igreja Católica celebrou nesse domingo? O que a Igreja Católica trouxe nesse domingo? Nesse domingo é o domingo no qual a Igreja Católica traz, durante a Santa Missa, traz à frente a imagem de Jesus misericordioso. Então, isso para mim que é assim, isso para mim que é gritante, isso é gritante. A imagem de Jesus misericordioso é a imagem, né, todo mundo se lembra aquela imagem de Santa Faustina, né, que Santa Faustina tem a visão e recebe então a ordenação de fazer a produção daquela imagem, que é a imagem de Jesus, assim, de frente, né, Jesus de pé, e da mão esquerda de Jesus saindo os dois raios, né, que é um raio branco e um raio vermelho, simbolizando ali a água e o sangue que saem do lado de Jesus no momento da sua crucificação. Celino vai colocar na tela a imagem. Então, no dia que a Igreja Católica traz a imagem de Jesus misericordioso durante a celebração da Santa Missa, que essa imagem já é a adaptação, né? A primeira imagem não foi essa, mas essa aí é a imagem que ficou famosa. No mundo inteiro, todo mundo conhece essa imagem. A imagem que Santa Faustina realmente produziu, né? Não ela, né? Um pintor, é uma outra. Mas, enfim, bem parecida com essa daí. Essa é a imagem de Jesus misericordioso. A imagem de Jesus misericordioso tem uma conotação que, em italiano, é uma conotação de um Jesus curativo. Por quê? É o Jesus que cura. Ele cura os enfermos, os opressos, os oprimidos, os aflitos, as pessoas que sofrem. E o Papa está convocando nesses dias, o Papa Prevost está convocando nesses dias, justamente que a igreja se reúna em oração por aqueles que sofrem nos países em guerra, dentre os quais o Irã, que está sendo aí, está envolvido na guerra com Israel e Estados Unidos.
E daí, nesse dia, o Trump vai lá e publica a imagem dele como o Jesus curativo, o Jesus que cura, o Jesus que o Jesus misericordioso. Misericordioso significa aquele coração que sofre junto com quem sofre, né? Padece com. Misericórdia é isso, né? O coração que sofre junto. Então, o Jesus misericordioso é o Jesus que sofre com os aflitos, com os oprimidos, com os doentes. O Trump, exatamente, repito, desculpa, terceira vez que eu estou repetindo, mas neste dia, neste domingo, no qual a Igreja Católica traz à frente o ícone de Jesus misericordioso, o Trump vai lá e publica a imagem dele como Jesus. Isso não foi um acidente, como o Trump falou. Isso não foi um acidente, isso é proposital. Isso é uma ação que é uma ação, eu não vou nem dizer blasfema, porque o Trump é Trump é diabólico, né? Não é uma blasfêmia. O Trump é uma blasfêmia, né? Então, o pecado o Trump, ele está fazendo uma ação coordenada, pensada. E nisso aí o Trump não é uma marionete. O Trump é um agente. Ele é um agente. E pode ter gente ali do gabinete dele que é marionete, mas ele não é. Então, mas para que a gente entenda isso, a gente precisa entender uma coisa. Nossa, assim, uma das coisas que eu detesto no Brasil assim, a fragilidade, uma espécie de um fragilismo católico que existe no Brasil. Então, o católico brasileiro, ele é extremamente assim, estão me atacando. Qualquer coisinha que acontece, né? A Madonna saca a calcinha, os católicos já, isso é uma blasfêmia, isso é uma ofensa contra a Igreja Católica. Eu detesto isso. Isso é uma bobagem. Isso é ruim porque quando acontece algo sério, aí perde o valor. Como aqui, agora é um momento sério, agora é um momento da gente olhar e falar, por isso que eu estou explicando. Não estou dizendo assim, o Trump é blasfemo, e o Trump é contra a Igreja Católica. Não, eu estou provando para você. Eu estou mostrando o dia que ele postou a imagem, estou mostrando qual é a imagem que ele está ridicularizando e vou te mostrar aqui a história de como que ele chegou até aí. Então, esse é um momento, sim, que o Trump está fazendo um ataque à Igreja Católica como instituição. O Trump não está preocupado lá com os católicos nos Estados Unidos, ele não está preocupado se você está rezando o texto, ele não está preocupado com isso. O ataque dele é um ataque institucional contra a instituição da Igreja Católica Romana. Então, de onde vem essa história? Para você entender isso, eu já vou logo te dar aqui a dica de um livro que você pode comprar para você entender sobre essa questão, que é uma questão que precisa de leitura. Eu não conheço nenhum católico no Brasil que entende de igreja evangélica ou de movimento protestante, nenhum. Eu nunca vi nenhum católico brasileiro falando de reforma protestante, falando coisa que preste. É só bobagem. Por quê? Eles não têm paciência para ler. E para você falar de qualquer assunto, você tem que ter paciência para estudar, porque o assunto está há 5, 6 séculos atrás, no caso da reforma protestante. Então, você não tem acesso, não tem como você falar, não tem como você ir fazer pesquisa, ouvir, ver vídeos, documentários. Você não vai entender reforma protestante assistindo cursinho do Padre Paulo Ricardo. Então, se o que você sabe de reforma protestante, você aprendeu com o Padre Paulo, com outro padre do Instagram, ou lendo um livro de um padre falando da reforma protestante, bicho, é ridículo. É como você ler o livro do Marcelinho Carioca falando do Santos. Não dá, bicho. Então, se você quer falar de reforma protestante, você quer entender reforma protestante, você vai ter que parar com carinho, com vontade, com boa fé, com boa vontade, com afinco. Você vai ter que estudar o tema. Não adianta você falar assim, odeio os protestantes, vou ler aqui um livro. Você já vai ler tudo. Então, como eu sei que ninguém aí, esses católicos de rede social, tem saco para isso, o que eles fazem? Eles só ficam falando as groselhas que se repetem. Do mesmo jeitinho que os evangélicos que odeiam os católicos fazem. Nunca leram um tratado teológico de um santo da igreja.
ficam só lendo o livro de evangélico que fala dos católicos. Ou seja, são todos ignorantes, também não entendem nada. Né? Não entendem nada. Então, vou te dar uma dica de livro para você ler, para você entender sobre esse assunto, que é esse livro aqui. Então, esse livro, Fundamentalism and American Culture, ou seja, Fundamentalismo e Cultura Americana, é um livro do George Marsden. George Marsden, nunca ouvi falar, né? O primeiro livro dele que eu li foi esse daqui. Esse livro é muito bom. Fundamentalismo e Cultura Americana. Esse livro é muito bom, claro que não tem em português, foi publicado aí pela Oxford. Esse livro é sensacional, porque ele vai contar a história detalhada, muita fonte, muita referência, muito material assim primário. O cara foi lá, conseguiu escanear panfletos que foram impressos ali no final do século XIX, início do XX, enfim, é um livro maravilhoso. Para a gente entender o que o Trump está fazendo, é necessário você entender, primeiro, formação dos Estados Unidos. Não vamos entrar aqui, não vamos entrar em detalhe, tá? Não vamos tão a fundo assim, porque aqui, isso aí a gente faz lá na escola. Aqui a coisa tem que ser mais simples, mais prática. Então, formação dos Estados Unidos. Você sabe que os Estados Unidos é formado por puritanos, ou seja, cristãos advindos da Reforma Protestante, que eram, em sua grande maioria, cristãos calvinistas. Calvinistas que haviam saído de dentro da igreja anglicana, haviam sido expulsos, porque houve uma grande perseguição dentro da igreja anglicana, quando começou-se a discutir ali o sistema de governo da igreja, se seria um sistema episcopal ou um sistema por bispados. Então, essa discussão é uma discussão que vai gerar uma grande perseguição. E você vai ter ali protestantes perseguindo protestantes. É uma guerra entre os protestantes dentro da Inglaterra. Os calvinistas vão acabar fugindo da Inglaterra e vão ali para o norte da Europa, países como principalmente Dinamarca, Holanda, Países Baixos ali. É daí que vai sair o grande grupo que vai compor a fundação dos Estados Unidos. Ou seja, os Estados Unidos é formado por cristãos que são cristãos calvinistas. Esses cristãos calvinistas são cristãos que, saindo da igreja anglicana, vão se reunir aí em grupos que são grupos puritanos. Tá? Ok, né? Resumindo isso daí. Temos aulas detalhadas sobre isso no nosso curso de História da Igreja, lá dentro da escola, curso que durou 2 anos. Né? Com vasta referência bibliográfica. Então, ok, esse é o ponto. Como que se desenvolveu a fundação dos Estados Unidos? A fundação dos Estados Unidos se desenvolve, primeiro, por um grupo, que é esse grupo puritano. Esse grupo puritano era um grupo muito, digamos assim, dentro do protestantismo, ou seja, dentro da igreja protestante. Esse grupo é um grupo, digamos assim, radical. Ele é um grupo, digamos, ortodoxo, ou seja, é um grupo que tenta viver a fé cristã de acordo com os pais reformadores, de acordo com os pais da reforma. Então, para aquela época, pensando naquela época, que época? Século XVI, bicho. Estamos falando aqui século XVI, século XVII, né? Início do século XVIII, nos primeiros séculos, primeiros 2, 3 séculos dos Estados Unidos, nós estamos falando de cristãos reformados que estão vivendo a sua fé de uma forma muito rigorosa. Essa forma rigorosíssima era uma forma com extremos, como, por exemplo, iconoclastas, né? Ou seja, eram pessoas assim que o único símbolo que eles admitiam era o símbolo da cruz, e a cruz vazia, não a cruz com Cristo crucificado. Então, absolutamente iconoclasta. Os Estados Unidos têm, então, uma formação muito moralista. Eles entram em confronto com as comunidades indígenas nos Estados Unidos, tanto no norte quanto no sul, entram em confronto, e esse confronto é um confronto extremamente moralista. Os Estados Unidos é formado, o Tocqueville fala sobre isso, né, no Democracia na América, os Estados Unidos é formado de uma forma, de um jeito extremamente moralista. Então, por isso que até hoje, você vê que os Estados Unidos é um país imoral. Os Estados Unidos hoje é um país ridículo, é o berço da pornografia no mundo. Mas mesmo assim, é um país extremamente moralista. Porque você ser moralista não significa que você é justo, que você é correto. Significa que você bota regra para os outros, mas não para você. Os Estados Unidos é o país mais corrupto do mundo e é o mais moralista. Você vê, o Brasil é um país muito moralista. Né? Então, nos Estados Unidos, você tem lá o Bill Clinton,
né, um maior escândalo. Ele pegou a secretária. Pelo amor de Deus, no Brasil, o Lula estava casado com a Marisa e pegando a Janja. E ele mesmo já falou isso, né? O presidente que fala que pegava cabrita quando era menino. Então, enfim, são duas coisas diferentes. Cada um com seu moralismo. Os Estados Unidos, então, vai desenvolvendo a sua história e aqui nesse livro, o autor fala sobre um negócio muito interessante que é a maior marca dos Estados Unidos até o advento da luta contra a escravidão, ou seja, do movimento abolicionista nos Estados Unidos, o maior movimento que reunia os cristãos norte-americanos era a luta contra a maçonaria. Então, havia um movimento antimaçônico nos Estados Unidos fortíssimo, poderosíssimo. Ele vai contar essa história aqui. Um movimento poderosíssimo de luta contra a maçonaria. Só que quando os abolicionistas começam a sua revolução dentro dos Estados Unidos para poder colocar fim à escravidão, eles abafam a luta contra a maçonaria. Então, a luta contra a maçonaria ela é escanteada. E daí, o maior inimigo da América se torna, não mais os maçons, se torna os escravagistas. E daí começa essa luta contra a escravidão. E daí a maçonaria vai ter o seu descanso e vai tomar o seu fôlego, e a gente sabe o papel que a maçonaria vai ter na fundação dessa América livre, né, pós-guerra civil. Os Estados Unidos é um país, portanto, que é uma experiência no mundo. Porque os Estados Unidos é o primeiro país que nasce protestante. Os Estados Unidos nasce como uma espécie de e eles tinham esse objetivo, né? Esse é o objetivo. Quando você lê o livro sobre os puritanos indo para a América, eles foram para a América para quê? Para fundar a pátria livre, a primeira pátria livre. Por que essa pátria americana seria uma pátria livre? Porque ela está no novo mundo, num novo continente. Então, nós vamos para lá, a gente vai para aquele continente descoberto por Colombo, né? Que é homenageado, inclusive, na capital, né? Washington, D.C., District of Columbia. Então, o distrito de Colombo, né? Então, essa terra, essa nova terra descoberta é uma terra que vai ser a terra abençoada, a terra prometida, porque é a primeira terra que vai ser fundada por cristãos. Porque nenhuma outra terra é fundada por cristãos, foram cristianizadas. Então, você tinha terras pagãs na Europa, né? Terras maometanas, terras, enfim. O cristianismo chegava depois. Os Estados Unidos não, vai ser fundado por cristãos. Então, os puritanos saem dos Estados Unidos, saem da Europa para os Estados Unidos e saem com esse objetivo, com esse sonho de fundar a pátria livre, uma pátria dedicada a Deus. Só que essa pátria é uma pátria, então, que nasce de um sonho, assim, um sonho audacioso, né? Vai fundar aqui a terra da liberdade. Quando eles vão para os Estados Unidos, todos esses protestantes, eles fundam os Estados Unidos. Primeiro, os Estados Unidos nascem como um país anticatólico. Então, é necessário entender que, para a visão reformada, não estamos falando do evangélico de hoje, da Igreja da Lagoinha, não estamos falando disso. Nós estamos falando da galera que era metodista, que era calvinista, lá no século XVIII, início do século XVIII. Essa galera é a galera que abriu a facão o norte dos Estados Unidos, o pessoal que desce ali em Nova York e vai entrando nos Estados Unidos fazendo as primeiras habitações. Então, esse pessoal é um pessoal anticatólico por natureza. Por quê? Porque a reforma protestante é uma reforma que vem para libertar o homem. Qual é a ideia? O homem não era livre dentro da Igreja Católica, porque se ele era inglês, nascia lá na Inglaterra, ele não podia ser um servo do rei, um servo da rainha. Ele não era um cidadão inglês em absoluto, porque a fé era romana. Então, na verdade, o cara nascia lá na Irlanda, nascia lá na Escócia, mas quem estava sobre ele não era a Escócia, a Inglaterra. Quem estava sobre ele era um cara que ele nem sabia quem era, que vivia lá na Itália, um país que ele nunca foi nem vai. Então, esse é o grande problema que, inicialmente, na Reforma Protestante, vai ser pregado como a Reforma Protestante é um movimento que vai libertar os povos desse domínio internacional, desse domínio de Roma.
Então, por que o cara não consegue ser um cristão lá na Saxônia? Por que o cara não consegue ser um cristão na Dinamarca? Por que o cara não consegue ser um cristão na França e ser francês? Porque não tem uma igreja na França, não tem uma igreja na Dinamarca, não tem uma igreja na Irlanda. Então, você precisa ter a nacionalização da fé. O surgimento de uma igreja dinamarquesa, uma igreja anglo, uma igreja germânica, enfim. Quando os Estados Unidos é formado já de início com esse objetivo de terra da liberdade. Se é uma terra da liberdade, não pode estar sujeita a Roma. Então, os Estados Unidos já nascem como uma terra que, nós vamos fundar aqui o primeiro país no qual você, que é protestante, você vai poder ir para esse país e lá você está tranquilo, porque lá a gente está num novo mundo. Num novo mundo. Nesse novo mundo, a Igreja Católica não tem domínio nenhum. Você vai para lá, você vai viver sua fé tranquilamente. Então, você vai lá, você vai arrumar lá um lote para você viver, você vai lá, limpa o lote, como foi feito no Brasil também, de certa forma, né? Você vai lá, limpa o lote, constrói sua casa, vai viver lá com a sua família. Entendeu? Então, isso é uma liberdade. Os Estados Unidos é formado em cima desse sentido, que é um sentido anticatólico. O que acontece? Nós sabemos todos os desenvolvimentos que o protestantismo tem ao longo dos séculos, mas quando os Estados Unidos chega no início do século XX, mais especificamente na terceira década, ou seja, ali por 1920, 1922, os Estados Unidos vai passar por uma revolução, que é uma revolução religiosa. Os Estados Unidos, que era um país extremamente fundamentalista, como é explicado aqui no livro, os Estados Unidos, que era um país extremamente fundamentalista, principalmente porque depois da guerra civil americana, com a luta contra os escravos, os Estados Unidos vai sofrer um combate terrível, né? Vai sofrer assim os Estados Unidos vai ser alvo de uma série de grupos de mística, grupos ocultistas, dentre os quais o mais danoso deles, que o autor aqui também descreve no detalhe, que era um grupo futurista, um grupo com muita influência também do sul da Europa, que era um grupo que no Brasil a gente conhece o movimento artístico do modernismo. Lá nos Estados Unidos foi muito forte um movimento evolucionista. O movimento evolucionista é aquilo que a gente teve no Brasil como um movimento artístico dos modernistas. Lá nos Estados Unidos teve um movimento muito forte com os evolucionistas, mas não na arte, mas sim na ciência. Então os Estados Unidos foi bombardeado por um modernismo científico. E daí os fundamentalistas norte-americanos vão passar por um revival e vão começar a se reorganizar como os antigos reformadores lutavam contra os maçons. Agora esses novos reformadores, no início do século XX, vão passar a lutar contra essas seitas ocultistas dentro dos Estados Unidos, contra a maçonaria, contra os evolucionistas, contra um surgimento de espiritualidade asiática, principalmente indiana, dentro dos Estados Unidos, a entrada de drogas psicodélicas, todas elas voltadas também para o êxtase místico. Vai ter uma luta dos fundamentalistas, principalmente no sul dos Estados Unidos, muito grande contra esses grupos. E vai surgir, então, um movimento que é um movimento místico, que é um movimento ocultista, que é um movimento dentro da igreja cristã, dentro da igreja protestante nos Estados Unidos, que é justamente o movimento carismático. Agora, esse tema é um tema complicado. Não é complicado, é porque é um tema muito sério, e como mexe com fé, então você tem que ir com cuidado. Eu não vou fazer isso aqui na live aberta para todo mundo, né? Mas só vou aqui deixar os pontos para você entender do que se trata. Você sabe que a igreja cristã ela tem um ponto muito forte. É o ponto mais forte da igreja cristã. O cristianismo tem como grande força o fato de ser uma igreja fundada sobre o próprio Deus. Né? Então, como a Escritura diz, né? Jesus é a pedra fundamental, a pedra de esquina. Então, a igreja cristã é uma igreja fundada sobre o próprio Deus. Isso é incrível. Você tem uma religião no qual o Deus é a base. O Deus não está lá no pináculo, no topo, né? Jesus não é o telhado da igreja. Jesus não é o topo da igreja. Jesus é a base, o fundamento que fica por baixo.
Então, quando a igreja cristã é construída, por isso que São Pedro usa a analogia de colunas, né, de que os apóstolos são colunas. Porque você tem o chão, a estrutura, né, o fundamento dessa construção, o fundamento é Jesus Cristo. E em cima você tem as pilastras, né, os pilares. Os pilares são os santos apóstolos. Então, essa vantagem que o cristianismo tem é a vantagem que faz com que o cristianismo seja indestrutível. Não tem como você destruir o cristianismo. Por quê? Ainda que você derrube uma parede, ainda que você quebre um lado ou outro, o fundamento você não tira, que é o próprio Deus. Você não vai conseguir destruir o Deus. Então, a maior vantagem do cristianismo é o fundamento do cristianismo, que é o próprio Deus. Ou seja, nós temos uma história. O cristianismo, ele está ligado até a origem em Jesus Cristo. Como, depois de Cristo, nós vivemos o fim dos tempos, ou seja, nós vivemos uma eternidade, não importa quantos anos durar o mundo, o cristianismo é indestrutível. E é indestrutível por causa da base, do fundamento. Então, dentro da igreja cristã, não pode haver o surgimento de novidade cristã. E como que fundam um movimento ocultista dentro do cristianismo? Só tem uma forma, que é por meio da magia, por meio dessa coisa que foge ao poder do homem, que foge ao domínio, essa coisa que ela é que age, ela é que faz. Então não tem como detê-la, não tem como resistir-lhe, não tem como impedir esse movimento, que é o quê? O sopro do Espírito. O sopro do Espírito. O próprio Jesus disse, né? Você não sabe de onde ele vem, para onde ele vai, então é o Espírito. E aí surge o movimento evangélico. O movimento evangélico é justamente a introdução de um ocultismo cristão. Por que ocultismo? A gente tende a entender o ocultismo como magia negra, feitiçaria. Não, ocultismo é um conjunto de saberes, um corpo doutrinário que fala sobre aquilo que é oculto. Você quer uma coisa mais oculta do que o espírito? Então, o evangelicalismo é essa doutrina do espírito. Por isso que alguns autores, como Benny Hinn, eles vão falar que não, nós estamos vivendo a era do Espírito Santo. É o Espírito Santo que toca a igreja. E quando é o Espírito Santo, meu amigo, o que você pode fazer? Nada. O Espírito faz o que ele quer, ele vem de onde ele quer, vai para onde ele quer, ele que faz. Por isso que o movimento evangélico é esse movimento maluco, doido, caps, maluco. Assim, tudo pode acontecer. O cara pode dar cambalhota, pode sair rodando igual um peão, o cara pode começar a gritar, pular, pode mandar uma profecia, pode fazer o que ele quiser. É o Espírito, o que você vai fazer? Então, isso é ocultismo. Então, isso entra dentro dos Estados Unidos a partir da década de 20. O movimento evangélico é um movimento que prejudica, em primeiro lugar, prejudica os protestantes. Porque prejudica aquelas pessoas que estavam vivendo até o momento a sua fé de uma forma piedosa, que é a forma puritana. Cuidar da família, criar os filhos em justiça, criar os filhos em equidade, filhos bem educados, um comportamento moral correto, uma participação nos sacramentos, todo mundo ali seguindo a regra, aquela coisa bem cara de American Way, né, of Life, aqueles, né, o cara com a roupinha social, a mulher com vestido até o tornozelo, coisa que os Estados Unidos sempre fez e que agora as católicas brasileiras estão descobrindo, né? E fica essas influências católicas com vestidão até o tornozelo, coisa que os evangélicos fazem há mais de 100 anos. Isso era o jeito americano do protestante. Eles foram os primeiros bombardeados. E esse movimento evangélico dentro dos Estados Unidos é um movimento que serve, logo de início, ele serve aos políticos. Serve aos políticos por quê? Porque esse movimento, que é esse movimento carismático, que atua dentro da Igreja Católica também, você vê que no Brasil, qual é a força católica mais poderosa no Brasil? É o movimento carismático. É a Canção Nova, é Rede Vida, é o padre Marcelo Rossi. Isso é o maior poder dentro do catolicismo brasileiro. Não é São Bernardo de Claraval, Santa Catarina de Sena, não é. O católico brasileiro, ele nunca leu Agostinho, ele nunca leu Cidade de Deus, mas ele já leu os livros do padre Marcelo. Ele não conhece nenhum hino ambrosiano, ele nem sabe que existem hinos ambrosianos.
mas ele canta as músicas do Padre Zezinho. Então, o movimento carismático, ele entrou dentro da Igreja Católica também. E por que o movimento carismático faz tanto sucesso? Por que você liga lá 4 horas da manhã, você liga lá no Frei Gilson, tem 1 milhão de pessoas acordadas. Quem é que está acordado 4 horas da manhã? Por que tem 1 milhão de pessoas lá, junto com o Frei Gilson, lá rezando o texto 4 horas da manhã? Carismático, bicho. O movimento carismático, ele é um movimento que pega você pelo sentimento. E sentimento, você não precisa ter a 4ª série para ter. Pelo contrário, quanto menos cultura, conhecimento, intelecto você tem, quanto menos você é guiado pela razão, mais você é guiado pelo sentimento. Quanto menos guiado pela mente, mais você é guiado pelo corpo. Então, a pessoa que não é guiada pela mente, ela ouve uma música, ela chora, ela entra na igreja, aí já começa a chorar. Ai, o ar da igreja. Ai, quando eu entro na igreja, eu sinto uma coisa. Aí já me vem as lágrimas. A pessoa acha que isso é santidade, né? Eu sou tão santo, eu tenho tanta fé que quando eu entro na igreja eu choro. Você nem chora. Então, essa confusão é uma confusão, não é nem mental. Essa confusão é uma confusão sensorial. E o movimento carismático, então, ele vai varrer as massas. Como os Estados Unidos eram um país protestante, os Estados Unidos vai se tornar um país católico. Então, as comunidades mais pobres nos Estados Unidos são todas elas tomadas pelo movimento carismático. E aquelas pessoas que eram protestantes vão se tornar todas evangélicas. E isso serve ao eleitorado porque nos Estados Unidos, até então, né, hoje não é mais assim, mas até então nos Estados Unidos, não importa se você era republicano, democrata, do Partido da Liberdade, não importa. Todo mundo era protestante. Os Estados Unidos era um país protestante, todo mundo era protestante. E, então, o movimento evangélico é um movimento que serve tanto aos republicanos como aos democratas, como a gente chama hoje. Agora, o que o Trump está fazendo? Vamos avançar mais, vamos chegar no Trump. O Trump é alguém que participa de um movimento que é um movimento de filocionismo. Filocionismo. Já há pessoas no Brasil hoje que estudam isso e estão publicando material sobre isso. Filocionismo. Filocionismo foi um movimento apologético sionista que foi pregado pelo mundo, dizendo, principalmente após a Segunda Guerra Mundial, dizendo que as pessoas mais perseguidas do mundo são os judeus. Então, como o judeu é a maior vítima do planeta Terra, então todo mundo tem que gostar de judeu. Todo mundo tem que ser amigo dos judeus. Aí você tem que amar Sião, né, que é o sionismo. Você tem que amar Sião. Sião é aquela região montanhosa na qual está, inclusive, a cidade de Jerusalém. Então você tem que amar Sião. Você tem que ser sionista, você tem que amar Sião. Então, filocionismo é amor ao sionismo. São esses defensores do sionismo. Então, esse movimento sionista é um movimento muito forte dentro dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm a comunidade a comunidade judaica mais forte do planeta Terra, mais forte do que em Israel. Tem mais judeu, tem mais sionista em Nova York do que em Tel Aviv. Então, os Estados Unidos é um país no qual a influência judaica é muito forte. E essa influência judaica vai tomar como principal fonte de apoio popular, tá? Não é apoio político, apoio financeiro, econômico, não é isso. Judeu não precisa de dinheiro, ele já tem. É apoio popular. A maior fonte de apoio popular dos judeus é a igreja evangélica. E eles vão pegar a igreja evangélica justamente no seu berço, que é os Estados Unidos. Igreja evangélica é uma bolha, um troço, que basicamente se restringe a Estados Unidos e Brasil. Existem outros países no mundo que têm uma grande massa de evangélicos, países ridículos, tipo Honduras, uma grande massa de evangélicos. Falando de país de verdade, quando a gente fala de igreja evangélica, está falando de Brasil e Estados Unidos. E a igreja evangélica no Brasil só existe por causa da igreja evangélica americana, porque a igreja evangélica brasileira é fundada por americanos. Ou seja, igreja evangélica é uma invenção de americano para americanos, que pegou no Brasil porque o Brasil é um país que puxa tudo dos Estados Unidos. Né? Puxa não, recebe tudo dos Estados Unidos. O Brasil é, assim, o quintal dos Estados Unidos, sempre foi. Os Estados Unidos manda e desmanda nessa porcaria aqui. Então, os Estados Unidos trouxe o movimento evangélico para o Brasil. Então, lá nos Estados Unidos, os evangélicos se tornaram a maior fonte de apoio
do sionismo americano, que é o sionismo mais importante do mundo. E como que os evangélicos são manipulados pela comunidade filosionista? Dentro da igreja evangélica, surge uma teoria que se torna uma regra, que é a teoria do arrebatamento. A qualquer momento vai tocar uma trombeta, você está aqui fazendo a live, aí, tom, aí você, caramba, o que está acontecendo? É a trombeta, os arcanjos estão tocando as trombetas. Agora vai ter o arrebatamento. Essa bobagem é coisa do evangelho. Então, essa bobagem vai surgir dentro dos Estados Unidos. Ou seja, a qualquer momento vai ter um rapto, vai ter um arrebatamento. E aí, meu amigo, você tem que estar ligado. Você tem que estar ligado, porque quem não for na primeira chamada vai ficar para a segunda. Só que a segunda chamada é a tribulação e a grande tribulação. Então, bicho, você não vai querer passar na tribulação. É melhor você ir na primeira. E daí, esse movimento é um movimento que vai chamar toda a comunidade evangélica para se atentar ao fim dos tempos. A maior preocupação do evangélico é o quê? O arrebatamento. Então, qual é a consequência natural dessa teologia do arrebatamento? O filosionismo. Por quê? Israel é o relógio do mundo. Você já ouviu essa groselha, né? Israel é o relógio do mundo. Você quer saber o que vai acontecer? Olhe para Israel. Aí vem essas bobagens. Terceiro templo, a ovelha ruiva, né? Você já ouviu essa besteira da ovelha ruiva, ovelha vermelhinha? É muito bom. Então vem essas groselhadas toda. Isso tudo faz com que todo evangélico comece a comprar a bandeirinha de Israel, colocar ali na estante. Não tem lá o Flávio Bolsonaro, Renan, Michele, todos eles com a bandeirinha de Israel? Filosionismo. É o cara que fica de olho em Israel, porque Israel é o relógio do mundo. Então, como Israel é o relógio do mundo, o que a gente tem que fazer? Orai pela paz em Jerusalém, já diz a Escritura. Aí fica orando pela paz em Jerusalém, bandeirinha de Israel. Aí não fica lá, até o Bernardo Kister foi lá para o Rio Jordão, se batizar no Rio Jordão. Esse coisa de jumento. Esse bando de maluco ficam vendo em Israel o relógio de Deus. E daí eles querem ajudar Israel, porque se eu ajudo Israel, afinal a Escritura diz que o Messias só vai voltar quando todos o conhecerem, né? E que antes de vir o fim, todo Israel será salvo. Então o que a gente tem que fazer? Tem que evangelizar em Jerusalém. Pô, tem um melhor livro sobre isso, é o livro do Essa de Queiroz, né? Que é a Relíquia. O pessoal vai lá para Jerusalém para poder, aí vai lá ver a tumba, aí vai lá ver a via sacra, aí vai lá ver a plantinha que Jesus, que o pessoal fez a coroa de espinhos para colocar na cabeça de Jesus. O judeu tudo morrendo de rir, inventando um monte de lugar fake. O cara vai lá, pega uma cisterna, não, aqui é o poço no qual Sara se assentou. Aí o evangélico, oh, que beleza. E fica essa coisa idiota toda, todo mundo torcendo por Israel. Quando fica todo mundo torcendo por Israel, Israel vai se fortalecendo cada vez mais dentro dos Estados Unidos. Pula mais para frente. Israel se fortalecendo cada vez mais nos Estados Unidos, até chegar num ponto em que Israel define, e isso agora acabou de sair, eu acho que foi pelo New York Times, o New York Times, foi o New York Times, mostrando que, na verdade, o plano de Israel invadir o Irã, o Benjamin Netanyahu já tinha tentado vender esse plano para o Bush, tentou vender o plano para o Clinton, tentou vender o plano para o Obama, e todo presidente que o Benjamin Netanyahu chegava... Foi você que me falou isso, não, né? Eu falei do... Você falou outra coisa. Isso eu li. Exato, no New York Times que ele apresenta o videozinho para o Trump, o Trump diz... Sim, você me falou do Trump, então. Aí eu fui pesquisar o que você me falou, aí eu estava vendo o New York Times, a investigação do New York Times. O Benjamin Netanyahu já tinha apresentado a invasão do Irã para o Bush, filho, para o Clinton e para o Obama. E ninguém topou. Ninguém topou entrar no Irã. Daí o Benjamin Netanyahu foi lá e apresentou isso para o Trump. E o Trump aceitou. O Trump comprou essa proposta. Quando o Trump comprou essa proposta, o Trump concorre agora agora pela segunda vez, o Trump concorre pelo segundo mandato, e os democratas são pressionados a fazer a mesma coisa que o Aécio fez em 2014, perdeu para Dilma,
Foi fraudado. Aí foi lá e não, tudo bem, deixa por isso mesmo. Os democratas tiveram que retirar o Biden e colocar aquela Kamala para poder lutar contra o Trump. Você acha que a Kamala ganharia do Trump? É claro que não. O Trump ganha pelos sionistas. O Trump é colocado na presidência pelos sionistas, por quê? Porque quando o Trump ganhasse, ele ia se tornar o maior parceiro do Benjamin Netanyahu e iria comprar as guerras do Benjamin Netanyahu. Os Estados Unidos agora faz essa guerra contra o Irã unicamente colocado lá pelo Benjamin Netanyahu. Ou seja, os Estados Unidos estão comprando uma guerra que é uma guerra que não é deles. Então, o Trump agora, junto com Israel, começa a sua guerra no Oriente Médio. Só que aí a gente tem que lembrar de uma coisa. Israel, o judaísmo, né? Israel e os protestantes norte-americanos, eles têm um inimigo em comum. E esse inimigo em comum, que é a Igreja Católica Romana, esse inimigo em comum é um inimigo que é o verdadeiro representante do maior império que já existiu sobre a Terra e que é um império não americano, mas é um império europeu, que é o próprio catolicismo. E daí é necessário que você leia livros muito mais trabalhosos de ler, como os 10 volumes do Gibbons, que nem tem em português aquele troço, para você... não é necessário você ler os 10, vá. Você lê ali os 2, 3 primeiros, você já entende. Para você entender de onde vem Roma, de onde vêm os povos da Itália, o surgimento dos Césares e o surgimento do Império Romano. Para você entender o que é esse ideal romano, o que é o ideal do Império Romano. Você vê, no nosso curso de História da Igreja, eu não comecei em Jesus Cristo. O nosso curso de História da Igreja eu comecei em Alexandre Magno. Então eu começo primeiro, dou 6 aulas de Alexandre Magno até a Natividade. Porque você não consegue entender o catolicismo se você não entender o que é Filipe e Alexandre Magno. Então você entende o que é o Império Romano. O Império Romano, que começa como o Império Greco-Romano, qual era a identidade do Império Greco-Romano? Era a identidade grega, ou seja, a identidade helênica. Mas os Césares, os imperadores, que eram de povos itálicos, eles não eram... Você imagina assim, os Césares não ficavam regendo o império falando latim. Eles não falavam latim, eles falavam grego. Porque o império tinha toda a característica, toda a identidade cultural, mental, era uma identidade grega. Quando o império vai chegando no século III, você vai ver que o Império Romano ele começa a se esfacelar. Principalmente porque há uma força muito grande vindo do Oriente, força militar de invasão do Império Romano, as invasões bárbaras, né, como a gente conhece, e o Império Romano percebe que ele precisa se aproximar das fronteiras do Império, que seriam as fronteiras, né, no leste europeu, ele precisa se aproximar das fronteiras do Império e não ficar em Roma, não ficar ali na Itália, que está muito para dentro do continente. Eles precisam ir para as fronteiras, porque senão os invasores vão entrar na Europa. Então, o que o Império faz? Funda a cidade de Constantinopla, né? Ou seja, Bizâncio, que virá a ser Constantinopla. Então, o Império Romano começa a ter 2 capitais. Começa a ter uma capital ocidental e uma oriental. Ou seja, o Império aqui é europeu, somos ocidentais, mas a gente tem uma representatividade, a gente tem uma representação lá na boca. Porque você sabe que Bizâncio, cidade de Constantinopla, é a ligação entre Oriente e Ocidente. Se você vai entrar no Oriente, ou você vai entrar pelo Egito, ou você vai entrar por Constantinopla. Então, a presença no Egito era tranquila, porque a África era cristã, né? A África supra-saariana era cristã, Egito, Mauritânia, África proconsular, era tudo cristã. Então, eles precisavam resguardar agora o quê? Bizâncio. Então, funda uma outra capital do Império Romano, que é a capital oriental. Quando funda a capital oriental, agora o Império Romano começa a ficar esquisito, porque agora você começa a ter uma outra característica, que é o Império Romano também com uma faceta oriental. E daí a gente vê como a cidade de Bizâncio é totalmente diferente da cidade de Roma. E a cultura do Império Romano era uma cultura romana, e não a cultura bizantina. Tanto que se fala sobre Império Bizantino. Com o passar do tempo, o Império vai ser dividido, a gente vai começar a ter 2 imperadores, um no Ocidente e um no Oriente, um em Roma, outro em Bizâncio.
Com a divisão do Império, o Império no século IV, que é a história que todo mundo conhece uns pedaços, né, que é a história de Constantino, no século IV, o Império Romano precisa ter uma identidade que agora é uma nova identidade, que é uma identidade que vai unificar todo o Império. Não vamos mais ter esse negócio agora de um Império Oriental, um Império Ocidental. Vamos agora ter uma identidade, que é uma identidade na qual a gente vai pegar todo o nosso Império, África, Península Ibérica, Escandinávia, Britânia, Constantinopla, vamos pegar os países ali do Oriente Médio, a Cidade Santa de Jerusalém, nós vamos pegar todo o Império Romano. E todo o Império Romano vai ter uma mesma identidade. Que identidade é essa? Justamente a identidade latina. Então, todo o Império Romano vai abandonar o grego, vai adotar o latim. Todo o Império Romano vai abandonar a cultura helênica, que é a religiosidade helênica, né? Que não havia uma religião helênica, a religiosidade helênica, a forma de se relacionar com Deus, que é a forma helênica, e vai adotar uma outra forma, que é a forma latina. E qual era a força, a maior força religiosa dentro do Império Romano no século IV? A igreja cristã, os cristãos, que haviam sido perseguidos, voltavam, perseguidos, voltavam, perseguidos, voltavam. No século IV, a igreja cristã está forte, está muito forte. Havia uma estrutura muito forte, intelectual muito forte, graças a grandes homens, dentre eles, principalmente, homens formados em Alexandria, na África supra-saariana, homens como Clemente de Alexandria, Orígenes, etc, etc. Então, nasce ali o que nós conhecemos como essa identidade latina. E essa identidade latina do Império Romano é a Igreja Católica. Porque é a Igreja Católica que tem a arte, o idioma, a poesia, a filosofia, o culto, o Deus, os hinos, tudo. Quando a gente fala de Igreja Católica, nós estamos falando muito mais. Não é. Sim, muito mais. Quando a gente fala de Igreja Católica, é necessário entender isso. A Igreja Católica é muito mais do que uma religião, do que uma instituição. A Igreja Católica é a realidade. A Igreja Católica é o mundo. A Igreja Católica é o Império Romano. Então, se de certa forma a gente vê que na história você entende que o Império Romano é um império que dura cerca de 1000 anos, do século V a.C. até o século V depois de Cristo. De certa forma, sim. Agora, por outro lado, o Império Romano cai, mas a Igreja Católica não cai. Então, como assim o Império Romano acabou? O Império Romano não acabou. O Império Romano nunca acabou. Porque, na verdade, o Império Romano é a Igreja Católica. Então, Roma vive, né? Essa luta do Benjamin Netanyahu e unido ao Trump é uma luta contra a Igreja Católica. É uma luta contra a Europa. Por isso que o Trump, desde o início, mas isso o Trump faz há muito tempo, por isso que o Trump, desde o início, o tempo inteiro porrada na Europa. O tempo inteiro, vocês cagaram a Europa. Porque o país de vocês já acabou. Porque a Europa não vale mais nada. Vocês são fracos. O euro. Assim, quem é forte no mundo? Só eu, os Estados Unidos. O Trump falou uma coisa que é uma coisa desagradável, mas ele tem razão. É verdade o que ele disse. O Trump ficou reclamando lá do Papa Leão, né? E o Trump falou assim: você deve a sua nomeação a mim. Se eu não fosse presidente, você não era Papa. É verdade. Eu sei que isso é desagradável, de repente você é católico, tá aí, fica chateado. Não, que isso, que absurdo. Mas é verdade. Não é porque foi o Trump que elegeu o Prevost. O Trump não vota. O Trump não ligou para ninguém lá, para nenhum cardeal para encher o saco, né? Se ligou para um ou outro. Mas o Trump não manda no Vaticano, até parece. Mas o Vaticano, os cardeais, só elegeram o Prevost por causa do Trump. Não é que o Trump elegeu o Prevost. Os cardeais elegeram o Prevost por causa do Trump. Porque o Trump, ele já é manjado. O Vaticano sabe. O Vaticano sabe quem é Israel. O Vaticano sabe quem é Benjamin Netanyahu. A Igreja Católica, né, Roma, Santa Sé, sabe quem são os judeus. Eles sabem quem é os Estados Unidos. E eles sabem o que está acontecendo no mundo. Eles não estão... a Igreja Católica nunca esteve para brincadeira.
Eles não estão para brincadeira. Eles sabem o que está acontecendo no mundo. E o que está acontecendo no mundo é uma luta, um ressurgimento de grandes forças que não eram aliadas, mas que estão se aliando para combater a Igreja Católica. E essa união é a união dos judeus e dos protestantes. Essa união vai se dar principalmente, né, na sua face, assim, na primeira linha, que é a linha de batalha. Essa luta vai se dar no campo de batalha, não estou falando de bastidores, estou falando no campo de batalha mesmo. Essa luta no campo de batalha vai se dar, e aqui eu uso o mesmo método que a gente sempre usa, aqui na escola, lá na escola, né? Para poder falar do que virá, o que vai acontecer, como você pode saber o que vai acontecer amanhã, olhando para ontem. Que não há nada novo debaixo do sol. Como os sionistas e os protestantes se unirão contra a Igreja Católica e vão lutar contra a Igreja Católica. Eu digo para você, sem margem de erro, por meio da iconoclastia. A luta contra os símbolos católicos. E aqui a gente fecha esse comentário da mesma forma que a gente abriu. É por isso que o Trump publica aquela imagem do Jesus misericordioso como sendo ele. Ele sendo Jesus misericordioso. Por quê? Porque ele está rindo do ícone católico. Ele está rindo, ele está falando, grande coisa, Jesus misericordioso, eu sou Jesus misericordioso, olha aqui. Aí ele vai lá e mete uma imagem de A. É por isso que ele já havia publicado uma outra imagem dele sentado na cátedra como o Santo Papa. A gente colocou aqui na capa da transmissão. Então, quando a Igreja Católica vai lá e elege o Prevost, aí essa imagem mesmo. Quando a Igreja Católica vai lá e elege o Prevost, que foi um nome que ninguém imaginou, né? As bets todas perderam, ninguém apostou no Prevost, ninguém nem sabia que o Prevost existia. Aí, quando o Trump publica essa imagem aí, ó, isso é a ação iconoclasta dos evangélicos norte-americanos. Maio de 2025, 3 de maio. Aí, ó, 3 de maio de 25. Eles vão atacar a Igreja Católica pelos ícones. Porque é isso que os protestantes fizeram desde o início. É isso que o protestantismo fez já na Reforma no século XVI e sempre fará. Vamos parar. Deixa eu ler vamos ler o chat. Temos mensagens do Guisalust. Vejo esse ocultismo na igreja evangélica. Ele comentou aqui. O tempo todo. Isso é ocultismo. O Eli Cohen. Valeu, Eli Cohen. Obrigado aí pela presença. O Fábio Cacefo. Mas essa é uma tática meio antiga. É claro que é. Porque a gente sabe que o mundo é mundo, gente. O mundo é o mesmo. Essa ideia, que é uma ideia hegeliana, né? Essa ideia de um tempo horizontal, um tempo que vai de trás para frente, não de cima para baixo. Então, o tempo que vai de trás para frente é um tempo que está sempre mudando. Isso é bobagem. Religião é a mesma. Religião, se você pegar lá no Egito Antigo, 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios já sabiam que haveria o Deus, e o Deus nasceria em carne, e o Deus nascendo em carne, ele nasceria como o Redentor, o Sóter. Então, se você ler religião comparada, se você estudar religião comparada, você vê isso. Na China antiga, já viu o conceito de uma mulher virgem que daria à luz e nasceria o filho do Deus. Esse conceito, todos os conceitos da religião são universais. Todos os conceitos. O mundo não muda, o mundo é um só. Então, o que muda são as nossas disposições. O mundo não muda. Então, a forma da Igreja Católica combater é a forma religiosa, que só existe uma. Aí a forma de combater a religião é a forma antirreligiosa, que só existe uma. Então, não pense em você que, não, peraí, a gente está no século XXI, então os sionistas vão lutar contra a Igreja Católica de uma forma diferente. Não existe forma diferente, porque a religião é a mesma. O John Matrix. Boa tarde a todos. Fernando, desculpe a minha ignorância. Os evangélicos são protestantes? Não, assim, tecnicamente, não são de nenhuma forma, nem técnica, nem muito menos praticamente. Porque protestantismo, vocês conhecem a história da Reforma Protestante. O que é o protestantismo? O protestantismo é o catolicismo
mas que não concorda com a igreja, portanto, precisa se libertar de Roma e continuar sendo católico. O protestante não queria ser outra coisa. Ele só queria ser livre. Então, o protestante o cara era católico, como Santo Agostinho, como Martinho Lutero, que era um monge agostiniano. O cara era católico, não existia outra, nem passava pela cabeça. O cara ele não queria deixar de ser católico, ele queria deixar de ser romano. Então, a reforma protestante é uma reforma. Esse nome protestante pegou por quê? Porque veio que Lutero acabou gerando seus protestos e acabou gerando essa expressão de sou um protestante, eu estou em protesto contra a Igreja Católica. Agora, você acha que o cara de hoje ele está em protesto contra o catolicismo? Não existe mais protestantismo no sentido gramatical. Porque ninguém precisa mais protestar contra a Igreja Católica. Porque eu não sou mais obrigado a ser católico. Se eu quiser, eu posso ser feiticeiro. Eu posso praticar voodoo. Então, não existe mais protestantismo no sentido gramatical. Então, o cara que é da igreja protestante hoje, ele basicamente é anglicano, luterano ou presbiteriano. Porque essas são as linhas, né, da igreja da Inglaterra, a igreja anglicana, que é a igreja que o Trump vai toda hora, que é a igreja que tem lá atrás da Casa Branca, aquela igreja lá é a igreja anglicana. O Trump toda hora está na igreja anglicana lá. É a igreja anglicana, que é a igreja anglo, né, dos ingleses, a igreja luterana, que é a igreja da Alemanha, e a igreja presbiteriana, que basicamente vai ser uma igreja calvinista, que vai se espalhar por diversos países. Tem, assim, historicamente, o seu centro na Suíça, mas se espalha por vários países. Há um calvinismo muito forte na França. Houve, né, na história. O evangélico, ele não é protestante. O evangélico é um culto, é uma forma de cultuar a Deus, com uma doutrina que não é uma doutrina que tem um rastro histórico. Então, dentro do evangelicalismo, você tem tudo que você imaginar. Tem muito sionismo, judaísmo, tem muito pouco de catolicismo, mas tem muito de sincretismo religioso, tem muito de ocultismo. Né? Todo pentecostalismo é um movimento ocultista. Dentro, é uma espécie de um ocultismo cristão. Não místico, portanto ridículo, né? Porque se a gente for falar de uma mística cristã, a gente tem que falar de São Bernardo de Claraval. Né? Mas isso não é mística. Então, o movimento protestante não é um movimento místico. O movimento místico é Santa Catarina de Sena, São Bernardo de Claraval, esses são místicos, né? Roger Bacon, esses são místicos. Né? O protestante é outra coisa.